recentemente, né, quando nós agendamos a sua participação aqui, foi algo que eu não sabia, né, fiquei surpresa, apesar de acompanhar seu trabalho, que você já tinha entrevistado o Zagallo, né, nos anos 2000. Conta um pouco dessa história pra gente, como que foi isso? O que você É. estava fazendo? Foi no Rio de Janeiro? Onde foi essa entrevista aí? Não, foi numa emissora em Ribeirão Preto, né, por telefone. Eu tive o privilégio de conversar com o Zagallo, que foi o maior vencedor do futebol brasileiro, né, como jogador, como técnico, como coordenador técnico, Uhum. enfim. E ele veio aqui em Ribeirão como treinador, era técnico do Flamengo, quando o Botafogo de Ribeirão disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, essa vez que o Zagallo veio foi em 2001, que ele era técnico do Flamengo. Nós conversamos aqui também e tal. Mas um ano antes eu tive o privilégio de conversar, de entrevistá-lo em duas ocasiões. Uma por conta do aniversário do Pelé, que nós fizemos um programa especial conversando com pessoas que tinham convivido com o Pelé para contar histórias, aquela coisa toda. E numa outra situação em que o técnico da seleção brasileira ia ser escolhido, que foi na época lá do Emerson Leão, Uhum. que primeiro a CBF contratou o Antônio Lopes como coordenador técnico e o Antônio Lopes queria trabalhar na contratação, ia trabalhar diretamente na contratação do técnico da seleção brasileira. E aí, quando foi escolhido o Leão, que nasceu em Ribeirão Preto e que jogou no Comercial, depois foi para São José dos Campos, e aí de São José dos Campos foi para Palmeiras, seleção brasileira e tal, depois virou treinador, nós também conversamos com algumas personalidades do futebol para ouvir opinião sobre a escolha do Leão como treinador da seleção. E conversamos com o Zagallo, ele estava no Rio, na casa dele, e nos atendeu de uma forma assim, muito gentil, muito, assim, tanto quanto surpreendente. Todo mundo ficou ali no estúdio e tal. Pô, caramba, o cara atendeu. Tal, né? Foi um negócio bacana. Foi um programa noturno que a gente tinha. E o Zagallo falou com a gente. Poxa, foi um privilégio. Ele falou sobre as coisas do futebol, deu a opinião dele sobre a escolha na ocasião do Emerson Leão como técnico da seleção brasileira e falou da história de 98, né, que não tinha como não perguntar, né? Apesar de ter sido questionado, indagado muito sobre o assunto, mas Uhum. ele não teve problema nenhum em falar sobre o que aconteceu. E na entrevista, inclusive, ele fala, se eu não coloco o Ronaldo, ele era o melhor jogador do mundo. E a gente perde o título sem o Ronaldo, ia ser crucificado. É. Né? Aí tinha muita história, né? Que a gente ouviu. Foi uma imposição de patrocinador. Tinha que colocar final de Copa do Mundo. O Galo não tinha isso, não. Não, poxa. O Zagallo, cara, a personalidade daquele cara, pelo amor de Deus. E ele colocou porque como ele respondeu mesmo pra gente. Falou, o cara era o melhor do mundo, cara. Como é que eu não ia colocar? Claro, nós consultamos, ele falando, né? Nós consultamos toda a equipe médica, viu? Tal, o Ronaldo teve um estresse, né, psicológico. Aí foi para a clínica, fez vários exames. Clinicamente, fisicamente, ele Tava estava bem, vai pro bem. jogo. Não tinha nada que tecnicamente impedisse de colocar. Entendeu? E aí o Zagallo lá recebe todo o relatório da equipe médica, de tudo. Pô, aí fala, não vou colocar. É claro que o grupo de jogadores daquela seleção de 98 ficou muito abalado com a situação, porque quem presenciou lá, igual o Zagallo conversou e relatou pra gente, quem presenciou a situação disse que foi um negócio muito assustador, sabe? O jeito que ele passou mal, tal, negócio. Mas, enfim, e isso mexeu com o grupo todo, era uma final de Copa do Mundo. Os caras ficaram preocupados, toda hora a bola chegava perto do Ronaldo, os caras... E aí ele tem uma trombada lá com o goleiro da França. Meu Deus, aquela hora os caras botaram a mão na cabeça. Todo você via na imagem, todo mundo com a mão na cabeça. Ai, meu Deus, vai morrer. Deus me livre. Então, atenção, negócio maluco. E aí o Brasil perdeu completamente o foco, né? O foco
que tinha que ter dentro do campo de jogo para enfrentar o adversário com toda a torcida a favor, né, naquela final. Porque eu acho aquele time do Brasil é time de sobra para ganhar daquele time da França. Se você colocar aquelas duas seleções para jogar de novo várias vezes, vai ser aquele dia que a França ganhou e mais alguma outra vez o resto, cara. Porque tecnicamente falando, tanto é que no jogo anterior, na fase anterior, o Brasil jogou com a Holanda, que eu considero a seleção da Holanda naquela Copa de 98 mais forte, com jogadores individualmente mais qualificados do que a França, que foi campeã do mundo. Só Sim. que teve toda aquela situação. Né? Toda aquela situação. Aí falam, muita conversa de bastidores. Ah, não, entregou, a França tinha que ser campeão. Foi um negócio vendido e tal. Começa a fazer um monte Até de parece. viagem, né? O povo viaja demais. Se Cara, fosse você ia querer entregar uma final de Copa do Mundo. Eu quero ganhar. Tanto que o cara passou mal por conta disso, por conta da pressão. É interessante que eu não lembro da torcida ou de ninguém botando pressão em cima da seleção naquela época, né? Tinha ganhado a anterior, né? Porque parecia que tu entendia que tinha alguma coisa errada mesmo, não tava preocupado com o cara. Tanto que os jogadores estavam preocupados com não, o cara, né? Pô, uma coisa incrível, né? Porque se você pegar o jogo da semifinal, Brasil e Holanda, e aí você pega aquela final, a única coisa para se explicar mesmo aquela diferença, aquela metamorfose que aconteceu do lado positivo para o negativo, foi a situação do Ronaldo, porque não tem outra explicação. Tecnicamente, é um baque não. pro time todo, né? Uma situação dessa. Muito difícil. Né? Igual você falou, qualquer pessoa que já presenciou alguém tendo convulsão é uma situação muito tensa, muito né? Feio, muito dramática, né? Feio. Imagina, ainda numa final de Copa do Mundo, é um baque para todo mundo. Nossa, tá um jogo decisivo, desse tamanho. Você imagina. Não é fácil, não. Uma coisa que eu ia te perguntar também, você falou de passagem aí, né? Que lá no passado, os comentaristas, locutores que te ensinaram eram mais rígidos, né? E não admitiam o erro, né? Mas todo mundo erra, né? E aí eu queria ver com você se tem alguma passagem que você se lembra, alguma gafe que você já cometeu ao vivo, ou alguma história engraçada, por exemplo, às vezes saiu do ar alguma coisa, teve que ficar improvisando até voltar quando tá no estúdio, não no estádio, entende? Tem alguma história marcante? Teve algumas situações de você ficar sem a imagem, né, numa transmissão de estúdio, né? Aí você tem que encher linguiça, ver alguma coisa para fazer e... Quando é coisa rapidinha, assim, não tem tanto problema, né? Um corte rápido demais. Agora, quando dá uma travada geral, mas aí ainda bem que tem a retaguarda, né? O pessoal de retaguarda, os plantão esportivo, técnica, que segura a onda, né? Mas não é mole não, cara. Você, às vezes pega cada coisa, né? Eu citei o Jurandir Gomes, que foi sensacional, e o Jura também falava, olha... O cara que tá te ouvindo, você pega várias faixas intelectuais, tal, gente, catedrático até analfabeto, né? Sim. Porque, ainda mais na época boa do rádio, que tinha um apelo geral, tal. E o Jura sempre falava, presta atenção no que vai falar, pronúncia, concordância, cuidado com o erro de português. E cuidado também o que você fala do time do cara que está te ouvindo, porque ele não admite. Ele xinga de tudo quanto é jeito, mas não admite que o outro fale mal no time dele. E ele falava também sobre essa situação da pessoa que está ouvindo, às vezes não tem... o intelecto não é muito assim elevado, mas se você comete um erro de português ou um negócio assim, o cara pode ser mas ele vai pegar no teu pé. Então, ele falava sempre isso. Você tem que primar. Né? E você tá ao vivo, o rádio é ao vivo, improviso. Às vezes acontece, cara. Às vezes acontece. Aí você tem que ter muito cuidado. Tem coisa que vale a pena corrigir, tem coisa que não. Deixa passar. Às vezes corrigir fica pior, né? Porque aí fica pior. Fica pior. Então, você tem que saber, assim, distinguir o que dá para corrigir e o que não dá. Né? Eu, lá nos primórdios da minha carreira, lá, quando eu trabalhava
como locutor noticiarista, porque além de narrador esportivo, repórter, eu trabalhei muito com jornalismo no geral, programas de entretenimento, programas musicais no rádio. E a história de você não ler e não ouvir, né? Você pega ali naquela correria, naquele improviso para preencher, você não ouve, você não lê, aí saem umas coisas que... Eu me lembro que eu fui dar uma notícia de uma vacinação lá e tal, e falei, tá, vai estar à disposição aí, vacina Sabin. Falei, pô, aí depois o cara falou, pô, você viu? Caramba, cara, Sabin, é Sabin, pô, o nome do cientista, cara, o cara formidável que fez essa vacina. Mas é aquela história, quando você não conhece, você tem que ler e procurar pesquisar o que é isso aqui. A vacina é chamada Sabin até hoje. Então. Aí é Mas a história do rádio e o improviso ao vivo, ele te coloca em algumas situações que você... porque às vezes também não dá tempo, né, cara? Não dá tempo de você se preparar ou de coisas... Nós já tivemos várias situações de profissionais aí que tem que entrar para dar uma notícia de plantão e tal, que, pô, cara, e aí é loucura. Aquela notícia de última hora. Uhum. E não dá tempo de se preparar. Depois é lógico, vai ser feita uma reportagem mais detalhada. Mas no momento ali de se informar, né? Naquele momento ali, o cara não dá tempo, né? E aí você tem que ir na unha mesmo. Você falou da vacina, eu tava lembrando aqui. Realmente tem coisa assim que às vezes o locutor, radialista fala que vira até meme, né? Hoje em dia a gente fala meme. Que eu lembro quando o Felipe Melo, né, que hoje em dia tá na Band, lá, fazendo o maior sucesso, faz programa até na rádio do Craque Neto, tá bombando. Quando ele começou na CBN, ele era estagiário, começou a fazer algumas participações e tal. Aí eu lembro uma vez, ainda tava o Eliel junto no programa, né? O Eliel zoava muito. Aí hoje o Eliel tá em Campinas, CBN Campinas. Aí eu lembro uma vez ele foi comentar alguma coisa sobre o Franca Basquete, aí ele falou, o jogo vai ser no Pedrocon. Que é Pedrocão, né? Ele falou, Pedrocon. Cara, mas ficou acho que um ano ali lembrando desse negócio de Pedrocon. E o Pedrocon lá em Franca. Falando que Pedrocon, que é Telecom? Acontece, poxa, isso aí... mas é bom que fica até engraçado, né? Assim, algumas coisas. Não né? fica tudo assim, engessadinho, né? Igual o transistourado. Hã? O transistourado. Sim, verdade. Temos os nossos também, né? O rádio tem umas pérolas. Eu me lembro de alguns locutores, repórteres, umas histórias assim, bem engraçadas do interior e tal. E o pessoal lembra até hoje. Um repórter que vai dar a notícia do acidente, vítima fatal e tal. Aconteceu agora um acidente, infelizmente, vítima fatal e tal. Inclusive, nós estamos aqui ao lado do cadáver morto. Então, as pérolas, né? Caraca. A famosa chuva de granito. Sim. Pô, tá chovendo granito aqui. Caraca. Cara, tá. Esse é um clássico, né? Então, umas coisas...